Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal. Perguntas desconfortáveis para pessoas inquietas. Junta-te a nós nesta jornada pessoal e profissional. Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal, onde fazemos perguntas desconfortáveis para responder a pessoas inquietas. O meu nome é Mariana e eu sou a fundadora da Techia, que tem como missão ajudar-te a fazer do teu trabalho uma alavanca para a tua vida de sonho. Hoje tenho comigo alguém com um percurso fora da caixa. De teatro para recursos humanos, passando por organização de eventos e gestão de comunidades. Falamos pela primeira vez há bem pouco tempo e a prontidão para estar aqui hoje revela o seu entusiasmo em ajudar pessoas a elevar as suas forças únicas e criar impacto a longo prazo. Hoje tenho comigo o Luís Miguel Cerqueira, Talent Acquisition Program Manager na Blip. Luís, bem-vindo ao Techia Talks. Preparado para abrir aqui umas cabecinhas hoje? Olá, Mariana. Preparado? Não sei o que é que tu tens pensado questionar-me, mas acho que pode ser realmente uma conversa interessante. Portanto, estou com a expectativa alta, pelo menos. Boa, boa. Isso aí é preocupante. E agora? Será que vou corresponder? Olha, então vamos já começar aqui. Eu acho que não há outra pergunta por onde eu podia começar, porque nós vamos sempre aqui à pessoa por detrás do convidado, ao humano. Então, balé teatro. Porquê? Olha, é muito engraçado porque eu costumo apresentar-me da seguinte forma, e eu parei de me apresentar dessa forma porque alguns colegas e a minha própria terapeuta já disse que não faz sentido apresentar-se assim, mas eu apresentava-me sempre da forma de: o meu nome é Luís Miguel, eu já fiz tudo na vida menos sucesso. E a verdade é que eu já fiz muita coisa diferente. Eu, com 14 anos ou 15 anos, estava completamente decidido que eu ia especificar-me, ia estudar História, ia especificar-me em civilizações ameríndias, que é uma coisa que hoje em dia nem sequer me passa pela cabeça, mas que na altura fazia todo o sentido e era muito útil na minha ideia. Até que há um dia que eu conheço alguém, uma ex-colega de trabalho, uma atriz, que estava no ballet teatro, precisamente, a fazer o seu curso. E quando eu ouço aquilo, e quando eu ouço falar sobre a história e sobre a escola e sobre o dia-a-dia, eu pensei: isto é completamente louco, faz todo o sentido. Quem é isto? Eu também quero isto. Então, a partir daqui, isto é completamente louco, mas faz todo o sentido, passa a ser quase um mote de vida que eu vou aplicando várias vezes ao longo do tempo. Um, então, sei lá, eu sempre fui uma criança muito irrequieta, muito criativa, extremamente comunicativa, muito faladora, que gostava de estar em mil e uma coisas ao mesmo tempo, muita energia acumulada. E de repente, quando eu digo, naquela altura, à minha família, eu vou estudar teatro, por um lado foi tipo género: tu vais o quê? E, Como? e depois foi de género: ao mesmo tempo? Ah, ok, vai, mas ser independente. Ok, eu fui estudar teatro e fui independente, ou seja, numa ótica que durante 3 anos ali, hum, eu trabalhava na escola para conseguir pagar coisas, ou seja, fazia trabalhos extra, sei lá, mil e uma coisas diferentes. Então eu tornei-me independente financeiramente muito cedo e mantive-me assim durante muito tempo, até aos dias de hoje. E acho que é, pronto, um bocado por aí. Ok. Então, tu criaste ali uma expectativa num momento em que, pá, este caminho realmente nunca tinha pensado nisto, mas está-me a fazer sentido, ou seja, eu sinto que é por aqui. Vais para lá, começas a pagar as tuas contas, não é? E o que é que acontece depois quando sais? Ok, era isto que eu queria fazer, está feito, até estou a conseguir pagar contas, e agora, mercado de trabalho, a sério, vamos chamar assim. Eu acho que as pessoas têm sempre um pânico de que alguém siga um caminho dentro das artes, porque a empregabilidade depois é uma coisa que não existe. Mas eu acho que há sempre, dependendo da área, obviamente, mas há sempre uma coisa que as pessoas esquecem de contabilizar, que é as skills transferíveis. O que eu aprendi de comunicação, de capacidade de improviso, de gestão de pessoas, de tudo o resto, de gestão de audiência, tudo isto que eu aprendi dentro do meu curso de teatro, são skills que são impagáveis, e que eu, se calhar, num mundo normal,
teria demorado, normal entre aspas, para quem não estava só a ouvir e não estava a ver, teria demorado anos a conseguir. Portanto, é um pouco por aí. Quando eu tenho esta expectativa e eu penso de género, ok, qual é o pior que pode acontecer? Chego ao final de 3 anos e eu vou enverdar para outro curso superior qualquer, vou fazer outra coisa qualquer relativamente parecida. Então, por que não tentar? Não é assim tão descabido quanto isso. Eu sabia que tinha algo dentro da área humana. Ou seja, tu já sabias que essas skills iam ser transferíveis, porque agora é óbvio, não é? Mas a maioria dos profissionais com quem eu lido, principalmente a transição de carreira, não é de todo óbvio. É, eu estudei isto, eu só sei fazer isto, ai meu Deus, e agora outra coisa. Tu já sabias nessa altura que ia ser Eu bem? acho que, como eu já me mandei para tanta coisa diferente, já me testei dentro de tanta coisa diferente e fui sempre fazendo isto, de certa forma eu acho que eu não sou. Eu costumo dizer isto sobre mim, que é eu sou bom em quase tudo o que eu faço, não sou genial em particularmente nada. Que é muito isto, que é eu normalmente consigo desenrascar-me. Seja numa. E tu vês isto na minha carreira, não é? Que de repente já fiz mil e uma coisas que já me desenrasquei aqui, já me desenrasquei ali, mas não sou particularmente brilhante em nada, acho eu. Então acho que é um bocadinho este conceito que eu sempre tive comigo. Então quando eu chego ao final do meu terceiro ano, contrariamente a todos os outros meus colegas, eu tinha oportunidades, que é, eu estava no meu terceiro ano e já estava no Teatro Nacional de São João, eu acabo o Ballet Teatro e estreio-me como criador no Teatro Rivoli, ou seja, tenho 2 peças minhas, da minha criação, da minha autoria, no Teatro Rivoli no espaço de um ano e meio, 2, e que de repente tu pensas que é, isto até está a correr bem, mas quais é que são os meus objetivos a longo prazo? Quem é que eu quero ser daqui a 10 anos? Onde é que eu quero estar? E eu venho de uma família monoparental em que eu lutei para ter tudo na minha vida. Então, tipo, quero continuar a lutar tanto, de igual forma. É que a minha arte é mais importante do que aquilo que eu quero para mim, objetivos pessoais, no meu desenvolvimento, no meu futuro. Então, de repente, tu tens de fazer as contas que é, onde é que tu estás? Estás em Portugal. Um, que é um país que não apoia a arte. Ponto. Não vamos dizer que não é um país que não apoia a arte. Uhum. Então, de repente, eu pensei, ok, isto é giro, isto é bonito, mas eu preciso de mais. Quero mais para mim, quero descobrir, quero reinventar, quero fazer outras coisas. Então, onde é que eu vou pegar em tudo o que eu aprendi nesta skill set e qual é a área mais aproximada que possa ser interessante relativamente para mim e que, sei lá, eu fazia teatro porque era de pessoas, para pessoas e por pessoas. E de Uhum. repente é tipo, onde é que eu posso replicar isto? E pronto, tropecei em recursos humanos e achei tipo, pá, incrível. Isto é muito similar, muito próximo. Como é que tropeçaste? Foste procurar, foste falar com pessoas? Fui procurar, ou seja, fui procurar e comecei a pensar, ok, realidade sendo realidade, que é, eu estou numa fase de vida em que eu não posso estudar fora, eu não tenho uma oportunidade financeira de comportar isto, eu estou a pagar a minha própria vida, o meu próprio estudo, o ar que eu respiro. Então, ok, Porto, faculdades de Porto, no Porto, que faculdades é que eu posso entrar que sejam relativamente concebíveis para mim, que eu tenha média também, depois eu tinha uma média, sei lá, 16 ou 17 de secundário, portanto, como é que eu consigo na mesma replicar isto? E de repente tropecei em vários cursos e eu percebi que não queria uma coisa demasiado teórica. Porque eu não sou uma pessoa teórica, eu sou uma pessoa de trabalho, de vida. Trabalho com coisas práticas. Nem coisas práticas eu faço acontecer. Eu tinha uma chefe minha que costumava dizer isso muitas vezes. Tu és ótimo quando te sentas para trabalhar, tu és ótimo. Tens é que te sentar para trabalhar. Quando te sentas para trabalhar, tipo, a coisa acontece. Portanto, é isto. Eu sou uma pessoa de trabalho. Então eu pensei, ok, eu quero uma perspectiva mais prática do assunto. E aí tropecei no Politécnico, porque tinha esta ideia de Politécnico ser uma coisa menos teórica, mais orientada ao mercado de trabalho, mais orientada à praticidade. E na altura, se calhar 10, 12 anos atrás, até era. Então pronto, tropecei em recursos humanos no SCAP e achei, ok, é o primeiro ano do curso cá, vai ser tudo novo, vamos fazer, vamos fazer. E fui. Foi mesmo à estreia, mesmo à pioneiro, primeiro ano do curso. Primeiro ano do curso, ou seja, o curso já existia noutra instituição, depois mudou-se para o SCAP, ou seja, de repente foi tipo a primeira turma, ser a minha, sim. Sim, 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 muito engraçado. E olha, uma pergunta assim mais provocadora aí no meio. Tu sentiste que estavas a trair a tua vocação de alguma forma? É algo que eu ouço muito também, que é quase pá, vou fechar a porta a isto. Ou seja, é difícil deixar para trás e pensar num novo futuro. Como é que tu lidaste como é que processaste? Há muita gente que me pergunta mas porquê que deixaste de fazer teatro? Não fazes mais? Não tens saudades? Eu nunca deixei de fazer teatro, ou seja, eu nunca deixei de interpretar alguma coisa, porque há situações da minha vida que me deixam completamente desconfortáveis e que eu tenho que na mesma assumir uma pele diferente. Então o core continua a estar lá. Se eu acho que traí a minha área, não, acho que não.
Acho que esta ideia da vocação para a vida toda é uma coisa muito enraizada que nós ganhamos dos nossos pais, da geração dos nossos pais, que era um trabalho para a vida toda e que tu ficavas 6 anos numa empresa e só ao fim de 6 anos é que podias poder mudar Ai, e que não sei. sério. E mesmo assim. Ou seja, se formos ainda mais, tipo, mais atrás, é tipo 10, 15 anos da mesma empresa. E então, de repente, é um bocadinho essa ideia que eu acho. Eu acho que a nossa vocação não é uma coisa única para a vida. Eu acho que a nossa vocação é uma amálgama de skills que depois se vão conjugando conforme tu queres direcionar a coisa. Então, acho que não traí a minha área. Acho que a minha vocação reinventa-se a cada 3 anos, ou pelo menos aumenta-se a cada 3 anos. E acho que se eu tivesse deixado de consumir teatro, se eu tivesse deixado de levar as pessoas a ver teatro, se eu tivesse completamente retirado a arte da minha vida, aí sim, eu diria que se calhar traí um pouco algo que não deveria trair. Porque eu acho que tens de ter sempre a mudança que tu queres ver no mundo, não é essa coisa, essa ideia. Então acho que aqui tipo, é um bocado mais por aí que eu levo. A minha vocação, eu acho que ela não é a mesma de que era há 10 anos atrás, não é a mesma hoje em dia, e espero bem que não seja a mesma daqui a 10 anos. Sim, nós ainda temos muito essa via, não é? De quase. Agora fala-se muito do propósito e parece que enquanto tu não o encontras, não podes ser feliz. Mas Yep. normalmente o propósito é o dia a dia, não é? É aquilo onde estamos agora e a forma como desfrutamos disso. Portanto, fico feliz que mantenhas essa paixão na tua vida e a fazer outras paixões, porque há muitas, né? Hoje em dia o leque é enorme. Cada vez Ok. mais. Então, temos aqui o Luís a fazer a sua conversão de carreira e agora, de forma óbvia, isto é um tema que te interessa, não é? Acabas por lidar com isto aqui no teu dia a dia. Porquê que alguém procura uma conversão de carreira? Como é que tu vês isto hoje em dia? Acho que há vários fatores, ou seja, há um fator de crescimento pessoal, que é eu estou nesta área, mas eu quero desenvolver-me e quero ter mais oportunidades e quero ter outro tipo de conhecimento, válido. Acho que há um fator económico, muito latente, que é eu estou numa área que tem este tipo de limitações e de repente eu consigo transpor-me para uma área que é muito mais aberta, muito mais atualizada, com muitos mais pacotes de benefícios, ou muitos mais regalias financeiras. E há depois aqui um misto de eu estou numa área que cheguei aqui e estou a tentar reencontrar-me. Que é, eu estou numa área profissional que não me preenche, que eu achei que ia ser alguma coisa que não é aquilo que é hoje em dia, e que agora estou à procura de uma outra coisa que me parece ser mais interessante. Que eu acho que é a fase, tipo, para mim é das fases mais interessantes e até mais válidas, muitas vezes, que é, se nós formos a pensar bem, o nosso sistema de ensino, a nossa sociedade em si, em Portugal pelo menos, obriga-te a escolher uma área aos 14 anos de idade, quando tu nem sequer sabes quem tu és. Não é? Tipo, de repente tu enveredas tipo, para aqui, ou para aqui, ou para aqui. E de repente aquilo é-te vendido como, se tu queres isto, só podes ter esta área. E é uma coisa muito assim, sabes? Tipo, é meramente administrativa, que é, esta área vai definir a tua vida toda. Certo, certo. E se fizeres isto, depois também não podes fazer mais nada, não é? Ai, sabes? Tipo, sei lá, eu rio-me muito quando nos nossos programas de estágios e tudo o resto, estágios profissionais e tudo o resto, nós de repente temos tipo um médico de medicina geral familiar, ou um enfermeiro cirúrgico, e que são pessoas que, à partida, tu não estarias à espera de ter ali, mas para mim faz-me todo o sentido, porque é nesta diversidade, é na pluralidade que tu encontras a força, não é? E esta diversidade interessa muito a estas empresas, interessa muito a qualquer equipa que queira ter mais objetivos e mais resultados. Então eu acho que o que te puxa a fazer este reskilling é mesmo uma necessidade de tu quereres mais. No fim do dia é uma necessidade de tu quereres mais. Só que normalmente tu és obrigado a decidir o que é que tu queres para a tua vida toda, e é este fantasma que te põe em cima, com 14 anos de idade. Isso não é aos 14 anos, acaba por ser depois aos 18, quando estás a entrar para a faculdade, que problema número um, se não tens um ensino superior, tu não vais ser ninguém na vida. Quer ver? Quer Uhum. ver? Tá bom. Hoje em dia já conseguimos tipo, pensar que às vezes não é só a licenciatura, às vezes há outros caminhos que também te podem trazer aqui algum benefício. Mas mesmo assim, continua a ser uma pressão enorme naquilo que tu pões, porque depois nós próprios olhamos para a nossa carreira de eu licenciei-me em Direito, eu tenho estas 3 opções para o resto da minha vida. Quando, na realidade, um licenciado em Direito, por exemplo, vai ser ótimo, se calhar, a fazer gestão de produto, porque as suas skills no global encaram outras coisas. Então acho que é um bocado por aí. Acho que essas são um bocado as razões, e acho que é um bocado também nós pensarmos mais em isto não é um contrato ad eternum, não é um crédito com o banco há Ainda 15 anos, não é? é Não verdade. é um crédito com o banco há 15 anos, é eu posso mudar a qualquer momento, porque eu, quando ser humano, eu sou o Luís, que está aqui a falar com a Mariana, que trabalha em recursos humanos, mas também sou o Luís que já trabalhou em apoio ao cliente, mas também sou o Luís que já fez gestão de eventos, mas também sou o Luís que gosta de cozinhar e também sou o Luís que vai ao teatro. Ou seja,
há aqui um conjunto de Luíses que compõem o macro, não é? Certo, é verdade. E tu também vens aqui de um percurso um bocadinho, eu vou dizer quase sem receio desta mudança, porque Uhum. desde cedo percebeste que, olha, as skills que eu vou buscar aqui, que vão ser transferíveis para ali, não é? O meu percurso acaba por ser muito semelhante ao teu, porque eu também vi um bocadinho das artes, pensei em ser bailarina, depois fui estudar biologia, depois fui para retalho e eventualmente entrei em IT. E eu nunca senti muito receio de mudar, porque se calhar a curiosidade era maior do que o medo de, ainda não é aquilo. Mas quando nós pensamos hoje em dia numa reconversão de carreira e lidamos com estas pessoas, antes ainda de falarmos sobre o que é que as empresas acham disso, o que é que as pessoas, próprias pessoas, acham disso? Porque muitas vezes são elas a pôr aqui algumas barreiras, digamos. A maior parte das vezes são ela. A primeira barreira que tu tens és tu próprio, não é? Depois é que vêm as empresas, depois é que vem tudo o resto. Mas a primeira barreira que tu tens és tu que pões a ti próprio. Porque eu costumo dizer que só custa a primeira. Que é a primeira vez que fazes uma mudança louca, tu dizes, meu Deus. Mas depois, quando aquilo depois começa a correr bem, é tu dizes, ok, calma. Isso quer dizer, se eu agora voltar a pensar no assunto e quiser voltar a fazer. Ok, e atenção, nada do que eu tenha feito foi revolucionário. Tipo, não é? Eu não sou como a geração, se calhar, dos meus pais que foi viver para outro país com meia dúzia de tostões no bolso, percebes? Ou seja, também tive essa experiência, ligeiramente. Mas, ou seja, eu acho que nós muitas vezes é que colocamos o próprio limite a nós próprios, sabes? Nesta questão de, mas é demasiado diferente, mas eu não me vou dar bem, mas e se der? E qual é a pior coisa que pode acontecer se correr mal? Ok, fico sem dinheiro, fico sem não sei o quê. Prepara-te para essa eventualidade, mas não deixes de fazer na mesma. Isso é uma coisa que eu tenho sempre constantemente na minha cabeça, que é, neste momento, sei lá, não tiro mais pessoal, não tenho relação com a minha família, não é? Então, de repente, eu estou aqui, por mim, no mundo, e de repente, uma conversão de carreira, para mim, é um tema sério, que é como é que eu vou sustentar na mesma, na minha vida. Um, ok, prepara-me para a casualidade disso estar mal. Mas Exatamente. mesmo. E hoje em dia também já consegues fazer uma conversão de carreira sem perderes o teu trabalho atual, não é? Ou seja, fazer em paralelo, digamos assim. Eu vou Completamente. aprender, vou desenvolver o skill set, o discurso, conhecer empresas, vagas, mas continuo a trabalhar e a receber o meu salário. Portanto, cada vez é menos arriscado desse ponto de vista. Uma conversão de carreira não é uma coisa que se faz no espaço de 2 meses, num mês. Não é? Uma conversão de carreira é um projeto que tu levas a cabo em 6 meses a um ano, vá, pronto. Mas é uma coisa que eu tomei a iniciativa, eu criei o plano, eu fui ver ao mercado que perspectivas ou que oportunidades é que eu tenho, isto é o que faz mais sentido para mim, e eu invisto nisto e não é investir só numa ótica de eu vou só fazer este curso e está. Não, eu vou fazer o curso, eu vou criar a network, eu vou expor-me a eventos, eu vou expor-me a comunidades. Ou seja, a conversão de carreira também não vem só de tomares a decisão, é tomares a decisão e sustentá-la depois para a frente com um plano. Sim. Um, Vou cortar este trecho do que tu estás a dizer e vou meter ali no nosso início de curso de conversão de carreira, para as pessoas perceberem que é um plano, malta, não é só entrar, há muita coisa a fazer depois. não é? Ok. Muita coisa, é um trabalho constante. É Tipo, verdade, é verdade. Tu falaste aí de um primeiro obstáculo, não é? De sermos nós próprios, mas isto é tão diferente e se calhar eu não estudei isto e não sei. Como é que entra aqui o fator idade? ah, nós vivemos num mercado, e quando eu digo mercado, mercado português, um, que é mais conservador que aquilo que gosta de se convencer que é. Um, e eu até achava que nós não éramos assim tão conservadores e que estávamos a mudar. E depois comecei a trabalhar com mercados lá de fora. E depois, sei lá, estive a viver uma temporada em Londres e não sei o quê. E de repente eu penso, caramba, não, Portugal é conservador. Portugal é muito conservador. Portugal ainda gosta muito da burocra. Portugal ainda gosta muito desta ideia da formação triangular perfeita. E, portanto, eu acho que fatoridade vai importar que eu só trabalho em empresas que me queiram a trabalhar lá, eu só trabalho em empresas com quem eu me vejo a trabalhar com. Ou seja, eu acho que fatoridade é um impactante quando tu estás a pensar em determinadas empresas ou em determinadas áreas. Again, é um plano. Portanto, isto tem que fazer parte da tua concepção de risco, não é? Que é, estou nesta idade, qual é o pior que pode acontecer? Ainda assim, não se prendam, continuem a tentar. Façam. Porque eu acho que fatoridade tem, mas há uma tendência a começar a ignorar isto, não é? E eu gosto muito disto, que é, sei lá, a maior parte dos programas que eu já fui gerindo,
a média de idades não tinha nada a ver com o setor para o que estava apontado, ou seja, estava sempre ligeiramente acima, porque de repente eu tinha quê? 2 ou 3 pessoas que com coragem fizeram um plano, inventaram, foram atrás e pesquisaram, fizeram e conseguiram, e de repente tem um outlier, não é? Que de repente tem tudo na idade dos 20, 23, e de repente tem um 38 ali no meio, fantástico, integradíssimo no meio do grupo. E eu acho que faz parte. E eu acho que é ok. E acho que cabe-nos a nós puxarmos mais por essa mudança. Nós, que estamos nas empresas, e nós também estamos no mercado de trabalho, que é, a idade é um número e não devia ser uma ligação direta de preconceito ou de ideia concebida sobre esta pessoa já tem estes anos todos de experiência. Porquê é que esta pessoa vem agora para aqui, para o meio de uma equipa tão jovem fazer? Incrível! Vai trazer outro tipo de perspectiva, vai trazer outro tipo de exemplo de erros do passado, ou de o que for. Again, na pluralidade é onde tu vences mais. É engraçado teres dado esse exemplo, porque nós quando pensamos em idade é um fator ou não, pensamos logo idade mais velho. É logo, não é? E eu também penso assim. Mas, por exemplo, no exemplo que tu colocaste agora, de temos um grupo de 20 e tais e temos ali uma pessoa de quase 40. Funciona bem, há dinâmica, mas também acontece o contrário, não é? Ou seja, pessoas de 40, 50 e vai lá um puto de 25 anos. Essas pessoas também têm um complexo enorme com a idade delas por serem tão jovens. Então, na verdade, podes usar a idade como uma moeda, não é? Dos dois lados. Traz-me o quê? Se calhar, por um lado, as pessoas podem pensar que eu sou menos moldável porque já estou há muito tempo no mercado, que não me vou adaptar, mas também podem pensar que eu estou há muito tempo no mercado, portanto já passei por muitas diferenças, já mudei várias vezes, já trago um conhecimento e uma maturidade em lidar com perfis diferentes e idades diferentes que alguém com 20 e poucos anos ainda não tem. Então, depende sempre da forma como colocamos isso. No princípio que não tem, porque pode ter. A questão é Exatamente, é verdade. eu tenho uma COO, ela não era propriamente COO, mas era COO, que tinha 24 anos na altura, e eu tinha os meus 27 para aí. E acho que foi das mulheres mais geniais com quem eu trabalhei na minha vida toda. E exatamente por isto, que é, ela ia atrás, ela poderia não saber, mas ia aprender, ia aprender com quem sabia. Então, na realidade, nós temos, quando temos este tipo de desafios, eu acho que anos de experiência são bons e ajudam-te mas acho que é muito mais sobre a pessoa que está à frente do assunto, sabes? Como é que eu consigo moldar a situação de forma a que eu não esteja a prejudicar a minha equipa, mas que esteja também a conseguir contribuir para soluções. Então acho que tipo, entendo o que tu dizes, concordo, e acho que tu sendo uma pessoa muito jovem, de repente a entrar numa equipa com pessoas mais velhas, tens várias questões que é, de repente depois pode haver até a questão de causar algum desconforto porque és ser disruptivo, ou porque até podes ser disruptivo, ou até porque de repente estás a sugerir coisas e há uma gestão de mudança que não está implementada e que as pessoas não sabem reagir, e há uma resistência à mudança. Eu tendencialmente sou esta pessoa, que é, eu gosto muito de chegar aos sítios e dar uma patada na porta e dizer, cheguei! Vamos fazer assim, vamos fazer assado, e por que não fazemos Vamos isto? já tirar este Luís daqui para aquele que quer mudar tudo. E nem sempre que corre bem, não é? Ou seja, há perfis que ficam de género, boa, era isto que a gente queria, e há outros que é de género, calma, esta pessoa não é, calma, calma. Mas acho que é um bocadinho de read the room. Boa expressão. Isso mesmo. Read the room and adapt it. Que há uma necessidade de adaptação constante também. Ok. Então, falamos aqui destes obstáculos que a pessoa coloca, não é? A si própria, ou seja, eu não estou bem, eu estou numa fase em que, como muitos dos nossos alunos dizem, eu queria mudar, mas eu não sabia para onde. E começamos aqui a pensar, os fatores, possíveis oportunidades, o que é que tenho, o que é que eu quero, não é? Nesta fase da minha vida. Como é que se faz este trabalho de perceber as nossas competências, ou seja, aquilo que eu já ganhei da minha experiência profissional, como estavas a dar exemplos de médica, enfermeira, em logística, sei lá, turismo, e agora eu quero entrar numa área diferente, nomeadamente tecnologia, não é? Que é o que acabamos por falar muito aqui. Como é que eu penso sequer em o que é que eu tenho que pode ser valioso ali? Como é que eu faço este match? Olha, eu costumava fazer isto com todas as mentorias que eu tinha. Havia uma altura da minha carreira que eu distribuía 2 horas semanais para fazer mentoria. E eu costumava fazer um plano de desenvolvimento individual com eles todos. Começava exatamente com isto, que é, vamos elencar tudo o que eu já fiz na minha vida. E quando eu digo tudo, é desde a equipa de handball de Freixo para a Cinta, não sei de onde, em que eu estive, até à minha licenciatura em XPTO, até ao meu estágio na empresa HYZ.
Então, de repente ok, o que é que era esta iniciativa, o que é que eu estava a fazer e que skills é que eu acho que tirei daqui? Ou seja, o que é que eu aprendi com isto? Antes de falar em skills, porque depois isso confundo logo, o que é que eu aprendi daqui que eu levei comigo para a vida? E tu de repente começas a desengonçar ali um monte de coisas que nunca sequer pensaste que eu estive aqui em handball, eu acho que isto contribui para eu conseguir comunicar em equipa e conseguir trabalhar em equipa. Eu estive neste estágio em que eu estive a desenvolver isto e que na realidade fiquei com esta skill que depois foi complementada mais à frente quando eu fui trabalhar para esta empresa. Ou seja, e de repente as pessoas descolarem-se um bocadinho de eu sou médico, eu atendo pacientes, ou eu sou isto e eu atendo isso aqui. Ok, eu sou médico, eu consigo ouvir pessoas, eu consigo participar num diálogo, eu consigo perceber as necessidades do outro, ok, então eu sou bom a fazer se calhar aqui uma gestão de comunicação, ok, então se calhar eu sou bom, sei lá, pensar aqui noutros perfis de qualificação, que é, eu venho de arquitetura, ok, então eu já tenho aqui uma vontade maior sei lá, com números, com design, com o que for, ou seja, há um monte de coisas que nós fazemos no nosso dia a dia que acabam por contribuir para o nosso skill set e que nós não temos esta consciência clara. Então, o primeiro desafio que eu lanço sempre é descreve-me tudo o que já fizeste na tua vida e tudo o que já aprendeste. E hoje em dia temos uma coisa fantástica, não sei se já ouviram falar, chamada inteligência artificial. Né? Que não é que Olha, eu fiz isto. Diz-me o que é que eu sou, o que é que eu sei fazer. é skills, tipo, ok, então o que é que tu achas que eu posso ter retirado daqui? E vocês depois temos que fazer todos, não é? Coletivamente o exercício de, ok, ir picar uma a uma de, eu sinto que tenho isto. Ok, atenção, às pessoas que são como o Luís Miguel, que têm um síndrome de impostor gigantesco, que acham sempre que tudo o que fazem não é bom o suficiente, aqui vocês têm que ouvir e contra-argumentar contra vocês próprios, que é, eu tenho esta skill set, eu leio, eu contra-argumento automaticamente Luís Miguel dizendo, mas eu, e depois tenho que ir contra mim outra vez. Portanto, façam este exercício sempre em três vozes, não é? Eu costumo dizer isto, que é três vozes na minha cabeça. É uma que fala, o Luís Miguel que critica e depois o Luís que vem tipo, calma. Portanto, este exercício constante. Mas acho que parte muito daqui, começa aqui, que é, vamos, de uma forma franca, analisar o meu percurso todo e, ok, pensar fora da caixa sobre as minhas skills. Porque é isto, skills transferíveis. Skills transferíveis são todas aquelas que eu tenho, que são adquiridas numa determinada função, mas que são replicáveis noutra função ainda completamente diferente. A função em si. Então eu acho que há muitas, horrores nelas. Não é? Eu dou exemplo, teatro, não é? Aprendi muito de comunicação e de improviso. Então, de repente, gestão de comunicação, não sei agora, mas gestão de comunicação e uma capacidade de improviso dá muito jeito, por exemplo, quando eu estou numa reunião a apresentar, por exemplo, um report, a apresentar uma iniciativa qualquer, e alguém me lança uma pergunta sobre uma coisa que eu fiquei dizendo, muito bem, não tinha pensado. Não Excelente tinha. pergunta. Enquanto Excelente. eu penso aqui. Então, não é? Depois começas o teu exercício de rapport, não é? Que voltas a repetir a pergunta para a pessoa, que é para teres tempo aqui de raciocinar na resposta e lanças. Acho que isto é o primeiro ponto, que é ser honesto e ser sincero sobre o que é que eu já fiz na minha vida e ter uma análise muito crítica de o que é que eu aprendi até agora e o que é que eu tenho comigo ainda hoje em dia. Excelente, excelente. E tocaste aí no ponto mais importante disto tudo que acontece sempre, que é o síndrome do impostor. Portanto, normalmente ele está sempre lá, não é? E vai estar sempre lá a dizer que tu se calhar não és bom o suficiente, tu se calhar não foste assim tão interessante nisso, não foste tão bom, se calhar não tens o que é preciso. E mesmo quando tens exemplos ao teu lado, que é, sei lá, tive um colega de carreira que agora está a trabalhar noutra área completamente diferente que reconverteu. Isso é para ele, isso era dele, não sou eu sou outro caso. É o que eu costumo dizer que é, só custa tentar. Sim, sim. E há um medo muito grande em tentar e falhar. Não é? Depois vem esse lado. Portanto, há Básico. muita coisa aqui a escrutinar. Nós costumamos dizer que isto é um processo profissional, não é? Ou seja, é um percurso profissional, estamos a falar de carreira, estamos a falar de trabalho, mas é muito, muito, muito um processo pessoal. Neste autoconhecimento, neste ganho de noção do que é que eu sei fazer, o que é que eu sou bom, o que é que eu gosto e, acima de tudo, valorizar-me, não é? Valorizar o meu trabalho para depois poder apresentar ao lado das empresas, porque, como já dizia o anúncio do iogurte, se eu não gostar de mim, quem gostará? Exatamente. Eu acho que se tu tens um plano minimamente que seja estruturado, ele tem que ter duas coisas, que é uma, se correr bem, outra, se correr mal. O se correr mal é como é que eu me reinvento onde estou. E isso aí é outra conversa separada à parte. Pronto.
Porque a maior parte das vezes não vai correr assim tão mal se tu tiveres um plano ligeiramente estável, sabes? Tipo, tem um processo de aprendizagem, tem um processo de adaptação, tem um processo de exposição, tem um processo de não sei o quê. Se tu tens este plano todo, raramente vai correr assim tão mal. Pode demorar mais tempo a aplicar, as pessoas são mais rápidas, as pessoas são mais lentas, mas raramente corre muito mal. Coisa vai acontecer, ou seja, algum resultado tu vais chegar. É verdade. Excelente. Sem dúvida. Então, falamos aqui do lado do profissional que quer se reconverter. E agora falemos do outro lado. Como é que tu achas que as empresas olham para isto? Se calhar pensando em Portugal e até fora, se fizer parte aí das tuas perspectivas. Ora bem, eu acho, não sei se já disse, nós somos um bocadinho conservadores, já disse, já, pronto. Eu acho que agora a ideia tende-se a dissipar cada vez mais. Eu tenho, pelo menos, esta modalidade que eu vejo de abrirmos mais às pessoas que estão a fazer mudanças de carreira e que estão a apostar mais na tecnologia, que estão a apostar mais em reinventar os seus currículos. Acho que isto deixa de ser um problema tão acentuado como era. Continua a existir, e obviamente que eu estou a falar de dentro de uma área extremamente privilegiada, que é a tecnologia. Se eu passar para a indústria, não é a mesma coisa. Mas se calhar o nível de qualificação de profissionais, de um lado para o outro, se calhar não é assim tão elevado também. Ou seja, eu acho que as empresas aqui o que têm que entender é o que é que me importa ter? Importa-me ter alguém motivado, com conhecimento, que tenha capacidade de aprender mais, porque estamos a falar por um processo de reskilling, a pessoa vai ter sempre que aprender mais, óbvio, e está tudo ok, lifelong learning, mas como é que eu consigo, na mesma, se calhar, captar este talento e reaproveitá-lo, e de que maneira que este talento não vai ser ainda mais dedicado que um outro que já está no mercado há 10, 15 anos, sabes? Tipo, de que maneira que eu não posso pegar e mudar a vida de alguém, a partir do momento em que eu dou uma oportunidade desta, a pessoa vai agarrar esta oportunidade com tanta força Sim. e com tanta vontade que vai consumir aquilo tudo. Opa, é verdade, eu já vi isto acontecer várias vezes, que é, tu de repente apostas num perfil, entregas um voto de confiança a esse perfil e esse perfil floresce. Sei lá, eu tinha uma equipa que eu coordenava, que eu liderava, de customer service, que eu olho para eles hoje em dia tenho muito orgulho, que é uma delas voltou à área dela, que ela queria voltar a trabalhar e queria voltar a focar, e é professora e está ótima da vida. Tenho outro que evoluiu para uma área de gestão de projeto, ou seja, passa de customer service agent para gestor de projeto, faz esta transição de carreira. Tenho outro que está a trabalhar dentro de uma área de fraude. Ou seja, todos eles, de certa forma, começaram a encaminhar-se e encontrar no seu caminho. Porquê? Porque a própria empresa também possibilitou que eles tivessem exposição a diferentes desafios, exposição para crescerem dentro. Eu acho que a partir do momento que nós deixamos alguém entrar dentro da empresa, perder esta pessoa é deitar dinheiro à rua, constantemente. Então acho que o reskilling muitas vezes passa por pessoas que nós temos dentro da nossa própria portas, e como é que nós podemos pegar esta pessoa e moldá-la e levá-la para outras áreas. E eu apoio muito isto, que é esta carreira em zigue-zague, sabes? Que é esta coisa de, hoje está a fazer isto, amanhã está a fazer outra coisa. Mas depois não quer especialista em nada. Tá, tudo bem. Tu podes fazer uma equipa com dois tipos de pessoas. Uma pessoa que é muito profunda num assunto, muito especialista, e uma equipa que toca um pouco de tudo na empresa. Percebes? Ou seja, fazer aqui um balanço entre os dois perfis. Então acho que é um bocado por aí. Acho que as empresas ainda não estão lá, super lá, mas estamos a caminhar para lá. E eu quero acreditar muito, muito, muito que nós vamos conseguir chegar lá eventualmente. Em que tu de repente tens diversidade, não só de background, diversidade de pessoa, diversidade de identidade, diversidade de tudo e mais alguma coisa, e que realmente tu consegues manobrar-te assim em zigue-zague dentro da tua própria empresa ou dentro do mercado. Porque eu acho que nós todos temos a ganhar com isto, com esta transferência de skills e de conhecimento. Sim. Eu também acho que só consegui reconhecer mesmo isso quando lidei com mais pessoas, não é? Que já tinham feito essa transição e que estavam lado a lado comigo. E nós agora apontamos sempre três vantagens para as empresas. A pessoa que vem de reconversão normalmente vem com um conhecimento fresquinho, na ponta da língua, aquela entrevista técnica ou sobre conceitos, ele vai estar ali, pau, pau, pau. Traz uma capacidade de soft skills que normalmente é muito difícil desenvolver naquela área, falando, por exemplo, alguém que vem de saúde e que sabe o que é dar uma notícia má a famílias, sabe o que é lidar com pacientes em fim de vida. A sensibilidade que esta pessoa traz e a capacidade de comunicação e do discurso desconfortável, obviamente que vai estar num nível completamente diferente de alguém que simplesmente teve 10 anos a gerir projetos e que falou com stakeholders.
mas a sensibilidade que esta pessoa traz é realmente, meu Deus. E a final, que é normalmente a minha favorita, principalmente em IT, é a chapada de luva branca, que é tu entras numa equipa de pessoas que nasceram em tecnologia e de certa forma estão habituadas àqueles salários, àqueles benefícios e acham que é tudo por defeito assim, não é? No mercado de trabalho. E entrar alguém que esteve 10 anos a ganhar praticamente o salário mínimo, que não conseguiu progredir na carreira porque o seu setor, sim, não o permite, e chegar a uma equipa e ajudá-los a ver que, malta, isto não é assim em todo lado. Por isso, isto aqui é bom, vocês valorizam o que têm. É engraçado que falas disso. Sabes que eu fazia isso com as minhas equipas antigamente, que era, eu impulsionava as minhas equipas a fazerem entrevistas. Numa ótica de, percebermos o que é que o mercado está a fazer, dois, percebermos o que é que nós podemos fazer melhor, três, vocês darem valor ao que têm aqui mesmo, e quatro, perceberem como é que eu consigo melhorar a oferta para vocês. Então acho que é muito isto, que é, muitas vezes é preciso nós irmos fora, para sairmos da nossa bolha, percebemos, tão bom, e voltas. E eu tenho muito isto em tecnologia, que eu sinto que tenho que fazer isto 30 mil vezes, que é, eu tenho o dom de trabalhar numa empresa incrível, tenho a sorte de trabalhar numa empresa incrível, tenho muitos bons benefícios, tenho muito conforto, mas isso não é a realidade de toda a gente, de todo. Sabe? E de repente a gente está no meio deste mundo todo, e o dia-a-dia, e as meetings, e as calls, e tudo o resto, e de repente esquece que efetivamente há alguém que acorda todos os dias, às 6 da manhã, para ir trabalhar, que fica a atender pessoas o dia todo, sabes? Tipo, então acho que nós lembrarmos que o mundo todo não é assim, é sempre ótimo para nós darmos valor àquilo que temos. E eu faço este exercício de humildade muitas vezes. E acho que as pessoas de reskilling ajudam-me a fazer este exercício de humildade várias vezes. É verdade, Ah, é verdade. várias vezes mesmo. Portanto, eu concordo a 100% com o que dizes. E é curioso porque nós às vezes, as pessoas que chegam até nós e que pensam aqui em fazer uma reconversão de carreira, o contrário também acontece, que é, elas veem um mundo dentro de tecnologia que parece demasiado bom face ao que elas têm hoje, que não acreditam. Ou seja, não acreditam nos salários, não acreditam que é possível ter 30 dias de férias, não acreditam que é possível trabalhar remotamente e pá, teres liberdade para levar os teus filhos à escola de manhã e buscar os teus filhos à tarde, que há progressão de carreira, que há formação. Então, às vezes parece demasiado bom para ser verdade, porque nós estamos numa bolha realmente fechada há tanto tempo e simplesmente ainda não fomos descobrir o que é que há lá fora. Uhum. Porque tem os seus problemas. A nossa bolha também tem muitos problemas, também tem muitos defeitos, Muito. como vão ter todas. Não há nenhuma empresa perfeita, qualquer empresa que se coloque como perfeita, suspeitar. Porque, pá, todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas dores de crescimento, e há sempre processos que precisam de ser evoluídos e que precisam de ser diferenciados, e há sempre coisas a melhorar. Sempre. Mas sim, obviamente, se tu me vais a dizer, saías de tecnologia agora para ir trabalhar para outro setor, talvez não. Talvez não, não é? Eu comecei, sei lá, a minha primeira experiência assim tecnológica foi na Talkless e fiquei aqui nesta área pelo resto dos anos todos pela frente. Portanto, eu acho que eventualmente também acho que vai ser por aqui que eu vou ficar para já, não é? Os miúdos que estão agora a entrar no primeiro ano vão estar a ocupar posições no mercado de trabalho que ainda não existem. Portanto, se calhar vamos ter aqui novas áreas a aparecer e eu nem sei, não é? Isso, de certeza, vai haver muita coisinha que nós ainda nem conhecemos a acontecer já no próximo ano, é que nem é preciso esperar muito. Há pelo menos mais seis conversões de carreira que eu vou fazer até à reforma, te garanto. É verdade, é verdade. E olha, Luís, tu falaste um bocadinho do teu percurso, falamos de conversão de carreira, falamos também de empresas e de áreas diferentes, umas melhores, outras se calhar não tão atrativas. O que é que te ajuda a tomar uma decisão? Ou seja uma decisão de esta nova área parece-me interessante ou esta nova empresa parece-me interessante, que critérios é que tu utilizas? Olha, o primeiro que eu utilizo, a primeira coisa que eu faço quando me interesso por uma vaga ou por uma empresa é cultura. Cultura. Eu não trabalho num sítio, não me identifico com valores, não me identifico com o que eles fazem. E cultura numa ótica em que eu vou, tento perceber, leio a cultura da empresa e depois tento perceber se tudo o que a empresa tem no seu website, tudo o que a empresa tem nas suas redes sociais, espelha aquela cultura que eles dizem ter. Porque nós sabemos que muitas vezes cultura é um exercício de marketing muito bem feito. Ou de comunicação. Mas, salvo raras exceções em que realmente consegues ver, ok, eles dizem isto e depois realmente isto tem que ser comprovado. Vou ao mercado fazer uma escutação e, ok, o Glassdoor tem boas informações, o Teamlizer tem boas informações, então na realidade isto tudo se conjuga. Então acho que cultura vai ser sempre a primeira coisa que eu vou à procura. Porque eu não vou trabalhar num sítio onde eu não gosto das pessoas, eu não vou trabalhar num sítio onde eu não me identifique e, acima de tudo, eu recuso-me a trabalhar num sítio onde eu não seja feliz.
Isto, não é? A segunda é a exposição que eu vou ter a outro tipo de pessoas brilhantes. Que é, que tipo de pessoas é que trabalham aqui? Que perfis é que trabalham aqui? São pessoas que me vão deixar desconfortável, que eu vou ser o mais burro dentro da sala? Ótimo. Maravilhoso. São estas as pessoas que vão fazer de mim melhor, sabes? Então é muito trabalhar o desconforto, que vou ficar um bocado desconfortável nesta área, não sou assim tão profundo, ou não sou assim... Ok, acho que é muito isto que eu estou à procura. E depois é o quão feliz é que eu me vejo a ser nesta função. Sabe, eu acho que de repente isto parece muito fantasioso, mas é impossível tu gostares de te levantar todos os dias. Eu não trabalho por gosto, eu trabalho porque tem que ser, não é? Portanto, se eu pudesse, não estava a trabalhar, estava tranquilinho, a fazer a minha vida, sabes? Fazer uma miçanga na praia, em Bali, uma coisa do género. Mas eu acho que tu tens que acordar, não é? Todos os dias, que seja por uma coisa que te preencha, que te desafie e que te deixe minimamente feliz e que seja para trabalhares com um grupo de pessoas. Se fores pensar bem, 40 horas da tua semana são passadas com pessoas que não são da tua família. Yeah. Na realidade, não têm um tipo de vínculo contigo, no seu laboral. Então essas pessoas realmente, se calhar, não é? Convém que sejam alguém que te diga alguma coisa. Digo eu, que sou um bicho social e que gosto de estar com pessoas. Mas eu acho que é muito isto, que é esta ideia de isto. Eu tenho a capacidade de o fazer. Se não tenho a capacidade de o fazer hoje em dia, tenho capacidade de aprender e daqui a 3 meses estar a fazer. O que é que me falta? Qual é o desconforto que isto me causa neste momento que eu digo assim, eu não consigo aprender isto agora. Ou não consigo fazer esta função amanhã. O que é que me falta a nível de skills ou o que é que me falta a nível de conhecimento? Ok, onde eu estou hoje em dia, vou conseguir atingir esse conhecimento para chegar aqui? Não, ok. Como é que eu vou adquirir este conhecimento por fora? E eu tinha um líder antigo meu que me dizia isto várias vezes, que era: o teu problema é que tu estás a trabalhar para a função que ocupas hoje em dia. Eu precisava que tu trabalhasses para a função que tu queres ocupar daqui a 3 anos. E de repente aquilo foi tipo género, aqueles momentos, sabes, da cadeira, tipo... Ah, ah. E faz todo o sentido, que é, ok, onde é que eu vou estar daqui a 3 anos? Onde é que eu quero estar daqui a 5 anos? Se me perguntares hoje em dia, não sei, estou a passar Eu por essa ia te crise. perguntar, tu és daquelas pessoas que fazem essa pergunta nas entrevistas, e então, onde é que te vês daqui a 5 anos? Eu acho que essa pergunta tu fazes a ti próprio, não tem lugar nas entrevistas. Mas acho que é uma pergunta que tu fazes a ti próprio numa ótica de desenvolvimento, e não é no tipo, daqui a 5 anos queres estar aqui com este salário X? Pode ser, mas é mais uma ótica de o que é que eu quero estar a fazer daqui a 5 anos? A mesma coisa de maneira diferente, a mesma coisa numa outra indústria, uma coisa completamente diferente. Quero estar mais técnico. Por exemplo, eu tenho para mim que eu quero estar muito mais técnico, muito mais ligado a produto, muito mais ligado à tecnologia, se calhar. Então, se calhar, eu tenho que fazer o caminho para aí. Ou seja, difere, percebes? Mas acho que essa conversa é uma conversa muito boa de teres, que é, tu estás a trabalhar hoje em dia para aquilo que tu tens que entregar, mas ao mesmo tempo tens de estar a trabalhar para ti próprio, para aquilo que tu quer, para onde tu queres chegar. E de repente eu estou-me a sentir aqui num ciclo de livro de autoajuda, mas É a verdade, normal, é normal, muito normal aqui. mas a verdade é que faz muito sentido, que é como é que eu consigo desenhar a minha carreira de uma maneira que consiga ser útil para aquilo que eu quero no meu futuro. Que é, eu estou hoje em dia no meu trabalho, que tipo de exposição a projetos é que eu posso ter que me vão colocar mais próximo daquele fator? Ou que tipo de formações é que eu posso fazer que me vão colocar mais próximo daquele fator? Não é? Hoje em dia fala-se muito de literacia financeira para investimento próprio, mas investimento próprio também é conhecimento, ou seja, investimento próprio também é eu expor-me naquele evento em que vou estragar um sábado inteiro fechado num evento, mas que eu vou retirar dali um networking que passado X meses ou X anos pode-me ser útil. Então é uma aposta constante. Carreira não é uma coisa que se faz em 2 dias, é uma coisa que se faz todos os dias, ao longo da tua vida, todos os meses. E a desfrutar, não é? Porque às vezes nós Isso pensamos, pá, vou ter que investir tempo, vou ter que ir a um evento, sábado o dia todo. Quando não se gosta é difícil, mas quando tu aprendes a gostar, não é? Falas com pessoas, ouves a história deles, conheces o que é que eles fizeram, descobres quanto é que eles ganham, quanto é que tu podias estar a ganhar, não é? Em que empresas brutais é que podias estar a trabalhar. Acho que isso realmente aí pensas, pá, se calhar é melhor passar aqui o sábado do que ver Netflix. Se calhar isto vai ter um impacto melhor. talvez. Bom, Luís, aqui a pergunta que não podia faltar, porque nós falamos sobre isto quando falamos a primeira vez, que foi carreiras do futuro. Então, estamos aqui numa altura de mudança, estamos aqui dentro de tecnologia, falamos em reconversão, falamos o que é que as pessoas sentem, o que é que as empresas sentem, falamos também que, no fundo, nós trabalhamos para ganhar dinheiro, efetivamente, e se calhar, mesmo quando se gosta,
se não fosse preciso trabalhar, mesmo aí a pessoa provavelmente deixaria de o fazer, não é? Temos agora o exemplo da Rita Pissarra, que está aí nas bocas do mundo, que também já esteve aqui, e que foi exatamente isso que ela fez, apesar de adorar o que fazia. Como é que tu vês, não falo tanto em funções em si, mas como é que tu vês, para nós humanos, como sociedade, a carreira a evoluir, o trabalho a evoluir, como conceito em si, como necessidade no futuro? Que pergunta fácil. Ah, sei lá, eu acho que há muito esta coisa de tentar adivinhar as skills do futuro e tentar prever as skills do futuro. Ah, ainda há uns dias no LinkedIn andava um gráfico a bombardear por toda a gente, que era tipo, as skills do futuro. E realmente, muitas delas assentam em adaptabilidade, em resolução de problema, em muitas coisas que é o que é que faz de ti humano humano. E eu não quero dizer que o futuro são as soft skills. Não só, mas muito vai acabar por bater lá. Ou seja, acho que as hard skills nunca vão desaparecer e acho que a necessidade de nós termos aqui este conhecimento mais profundo em algumas das áreas, em áreas core, em áreas base, faz muito sentido. Acho que as soft skills são muito mais úteis, obviamente, porque acabam por te colocar aqui numa ótica de avanço constante e são diferenciadoras também, obviamente. Eu costumava dizer que o futuro é de generalistas, sabes? É daquelas pessoas que conseguem tocar um pouco de tudo, porque de repente elas dentro de uma empresa são as pessoas ótimas para apagar fogo. Eu acho que todos nós temos uma fase, temos um tipo de empresa, não é? Um tipo de empresa que tu, eu sou ótimo nesta fase da empresa, nesta fase da empresa ou nesta fase da empresa. Eu sou ótimo em empresas a começar ou em hiperescala. É a minha área. Estás ali no Empresas já muito grandes, muito estruturadas, a mim matam a criatividade, então não consigo. Então acho que, sei lá, descobrir qual é que é o teu pace é sempre muito importante. O que é que eu acho das carreiras do futuro? Eu acho que adaptabilidade vai ser uma coisa muito boa. Ou seja, nós temos que parar de pensar que nós paramos de estudar aos 25. Tu nunca vais parar de estudar hoje em dia. Nunca. Nunca, não podes. Não podes porque os miúdos estão a entrar, é aquilo que eu estava a dizer, os miúdos estão a entrar agora no primeiro ano, quando chegarem à faculdade já estão a ocupar posições que não existem hoje em dia. Portanto, se esses miúdos já estão assim, frescos, com conhecimento fresco, como é que tu vais estar, que já estás há 20 anos dentro do mercado, ou há 15 anos dentro do mercado? Ou seja, eu acho que há uma questão constante de para onde é que o mercado está a ir agora, para onde é que a minha função no mercado está a ir agora, e eu quero evoluir com essa função, ou quero fazer outra coisa. E está tudo bem. Está tudo bem se formos fazer outras coisas, está tudo bem se formos reinventar-nos de outra forma. Mas eu acho que é muito este de como é que eu me mantenho atualizado onde estou e como é que eu faço cross com outras áreas ao mesmo tempo. E quando eu digo outras áreas eu estou a trabalhar em recursos humanos e como é que eu vou fazer este cross com a inteligência artificial hoje em dia? É possível? Faz sentido? Como é que ele se faz? Então acho que é esta conversa constante de a carreira do futuro é muito mais adaptável, muito mais maleável e com um especialista em coisas ou muito nicho ou então um generalista mais sustentável. Acho eu, não sei. Posso estar aqui só a dizer as neiras. Não faço futurologia. Claro. Mas acho que é um pouco por aí, sabes? Que como é que a tecnologia se intensifica tanto ao ponto em que nós temos que realçar o nosso valor humano dentro dela. Ou seja, de repente, como é que eu me foco naquilo que a tecnologia consegue manter-se aqui de uma forma quase independente da altura e como é que eu mantenho aqui este lado mais humano de toda a operação. Acho que é um bocado por aí, não sei. Bom, sim. No fundo acaba por ser sempre perceber onde é que estão os problemas que nós queremos e conseguimos resolver, não é? Tu falaste dessa resolução de problemas, que às vezes parece uma coisa high level, mas não é. No fundo, as empresas contratam-nos para resolver problemas, portanto, que problemas é que eu quero resolver, que problemas é que eu consigo resolver e ir-me adaptando até resolver problemas cada vez maiores ou mais necessários. Boa, muito bem. Então vou passar aqui para a nossa última pergunta. A nossa pergunta da praxe. Vamos ver se achas que é fácil ou difícil. Então, sabendo o que o Luís Miguel de hoje sabe, o que é que tu dirias ao Luís do passado no início da sua carreira profissional? Tum, 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 tum. Olha, eu acho que voltava a olhar para ele, dava-lhe um abraço e dizia: confia um pouquinho mais em ti, meu querido. Faz o dobro das asneiras que tu fizeste. Assume todas as asneiras que tu fizeste na mesma e aprende com todas elas. Eu acho que é impossível tu quereres crescer sem tu fazeres asneira com M, sabes? É impossível tu cresceres sem fazeres assim
uma boa bosta constantemente, ou de forma regular, vá. Tu tens que aprender, portanto, tu bates com a cabeça e tu aprendes. Então eu acho que é um bocadinho por aí. Acho que confia mais em ti, era uma coisa que eu diria mais vezes a mim. Porque acho que se tivesse confiado mais vezes em mim, se calhar não teria largado oportunidades ou não teria minado oportunidades que tive porque achava que não estava à altura, porque achava que não tinha conhecimento, ou porque achava que não era a pessoa certa. E isto vira sempre um bocado terapêutico, mas é uma verdade, porque acho que nós todos muitas vezes fazemos isso. Nós somos os nossos maiores sponsors e ao mesmo tempo os nossos maiores detractors. Então eu acho que se calhar é isso. Voltava ao passado, dava-me 2 galhetas e dizia: para de ser detractor de ti próprio, vou, show, trabalhar. E acho que é um bocado por aí, sabes? Que é, nós temos que fazer um exercício constante de perceber as prioridades que eu tenho agora neste momento são prioridades que me servem no momento ou são prioridades que estão a trabalhar para o meu futuro. E isto é uma conversa difícil de ter, mas que eu acho que é muito importante nós irmos revendo de forma recorrente, pelo menos. Bom, excelente, excelente. Até a mim me deixaste a pensar, caramba. Boa, muito bem. Luís, obrigada, está feito. Já não há mais perguntas difíceis. Obrigada por partilhares a tua jornada, a tua perspectiva, a tua experiência, aquilo que vês dos outros que te chegam a pensar nestas reconversões e mudanças e um bocadinho das perspectivas que tens para o futuro aqui profissional desta malta. Obrigada. Obrigado eu, foi incrível. Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal. Perguntas desconfortáveis para pessoas inquietas. Junta-te a nós nesta jornada pessoal e profissional.